Existem momentos na vida que te destroem por dentro, e outros que te reconstroem de um jeito que você nunca imaginou. Esta é a história de como fui humilhado no velório do meu próprio pai, na frente de toda a minha família. E como, apenas 3 dias depois, eu voltei dirigindo uma Lamborghini Aventador avaliada em 4 milhões de reais. Mas o que aconteceu nesses 3 dias? Isso você não vai acreditar. Meu nome é Rafael. Tenho 35 anos. E durante toda a minha vida, fui tratado como o filho invisível. O fracassado. O que nunca seria nada. Mas o que minha família não sabia é que meu pai havia guardado um segredo por 30 anos. Um segredo que mudaria tudo. Um segredo que me transformaria de mendigo a milionário. Literalmente da noite pro dia. Mas antes de eu te contar sobre a Lamborghini, sobre os 340 milhões de reais, sobre a reviravolta mais insana que você já viu, eu preciso te levar pro dia mais doloroso da minha vida. O dia em que enterrei meu pai. E quase enterrei minha dignidade junto. Porque foi nesse dia que eu descobri o quanto minha própria família me desprezava. E foi nesse dia que tudo começou a mudar. Vamos começar do início. Vamos começar pelo velório. Era uma terça-feira chuvosa de setembro. 5 da tarde. A funerária cheirava flores brancas, café requentado e hipocrisia. Muita hipocrisia. Meu pai, Antônio Mendes, estava ali, dentro daquele caixão de mogno, vestindo o terno azul marinho que ele usava apenas em ocasiões especiais. Ele tinha 68 anos quando sofreu um infarto fulminante. Foi dormindo. Sem aviso. Sem despedida. Sem chance de eu dizer o quanto eu o amava. Eu estava no canto da sala do velório, sozinho, encostado na parede, observando tudo em silêncio. Sempre fui bom nisso. Observar. Ficar invisível. Passar despercebido. Era meu talento natural. Ou pelo menos era o que minha família me fez acreditar. Meu irmão mais velho, Rodrigo, estava no centro de tudo, como sempre esteve. Cercado de gente, recebendo abraços apertados, aceitando condolências com aquele semblante sério e compenetrado, como se fosse o único filho que realmente importava. Como se fosse o único filho que meu pai teve. E de certa forma, era exatamente isso que todos pensavam. Rodrigo sempre foi o preferido. O filho prodígio. Formado em Direito pela USP, advogado bem-sucedido com escritório próprio nos Jardins, casado com uma dentista linda, 2 filhos perfeitos que estudavam em colégio particular caríssimo. Rodrigo era a joia da família. O orgulho do sobrenome Mendes. O filho que deu certo. Eu era o outro. O que tentou abrir um negócio e faliu. O que nunca terminou a faculdade. O que não tinha ambição. O eterno decepcionante. O peso morto. O fracasso ambulante. Minha mãe morreu quando eu tinha 12 anos. Câncer de mama. Agressivo. Em 6 meses ela foi da mulher mais linda do mundo para uma sombra frágil numa cama de hospital. Eu segurava a mão dela todos os dias. Rodrigo tinha 18 anos na época e já estava na faculdade, já estava construindo seu futuro. Ele visitava ela uma vez por semana. Eu ficava lá todos os dias, depois da escola. Quando ela morreu, ficou só eu e meu pai. E Rodrigo, claro. Mas Rodrigo já tinha sua própria vida. Ele aparecia nos finais de semana para jantar, recebia os elogios do meu pai, ficava 2 horas, e ia embora se sentindo filho do ano. Eu morava com meu pai. Cuidava dele. Era eu quem fazia as compras no mercado, quem cozinhava o almoço de domingo, quem levava ele no médico quando a pressão subia, quem trocava a lâmpada queimada, quem ficava acordado com ele quando tinha insônia. Eu. Não Rodrigo. Mas ali, naquele velório, nada disso importava. Porque eu estava prestes a descobrir o quão insignificante minha família realmente me via. E eu estava prestes a ser humilhado de uma forma que eu jamais imaginei ser possível. Eram 6 da tarde quando decidi me aproximar do caixão. Eu queria ter um momento sozinho com meu pai. Apenas alguns segundos. Só eu e ele. Pela última vez. Caminhei devagar entre as pessoas que sussurravam, que desviavam o olhar quando me viam passar. Cheguei perto do caixão e coloquei minha mão sobre a mão dele, já fria, já rígida, já distante. E sussurrei baixinho, tentando não chorar na frente de todo mundo. Pai, eu tentei. Tentei tanto ser o filho que você merecia. Desculpa por não ter sido suficiente.
Desculpa por ter decepcionado você. Foi quando eu ouvi aquela risada sarcástica, carregada de desprezo, que eu conhecia tão bem. Olha só, gente, o fracassado tentando ter seu momento dramático. Era Rodrigo. Ele estava a uns 3 metros de distância, com 2 dos nossos primos ao lado, Marcelo e Fernando. Os 3 sempre andaram juntos como uma gangue. A trindade do desprezo. Senti meu estômago revirar. As pessoas ao redor pararam de conversar. O murmúrio cessou. Todos olharam para mim. Rodrigo, por favor, não hoje. Pelo amor de Deus, não hoje. Eu disse, tentando manter a voz firme, tentando não tremer. Não hoje o quê, Rafael? Não hoje você vai fingir que era próximo do pai? Que cuidava dele? Que se importava? Rodrigo deu 2 passos na minha direção. Você era um peso morto naquela casa. Um parasita. Ele te sustentava por pena, você sabe disso, né? Senti minha garganta fechar. As lágrimas queimaram meus olhos. Eu morava com ele. Eu cuidava dele todos os dias. Todos os dias. Rodrigo. Enquanto você. Enquanto eu o quê? Ele me cortou, se aproximando ainda mais, invadindo meu espaço. Enquanto eu construía uma carreira, uma família, uma vida de verdade, enquanto eu fazia o velho ter orgulho. Ele estava a centímetros de mim agora. Eu conseguia sentir o hálito dele. Café e raiva. Você é patético, Rafael. Sempre foi. Um fracassado que desperdiçou a vida inteira. 35 anos e não tem nada. Nada. Nem diploma, nem emprego, nem família. Você é nada. Senti as pessoas sussurrando mais alto. Algumas balançaram a cabeça. Outras desviaram o olhar, constrangidas. Mas ninguém me defendeu. Ninguém falou nada. Rodrigo, para com isso. Não é hora nem lugar para isso. A voz era da tia Beatriz, irmã do meu pai. Ela estava no outro canto da sala, com os braços cruzados, mas sem se mover para me ajudar. Não, tia. É exatamente a hora e o lugar. Rodrigo virou para ela, mas apontando para mim. Porque agora que o pai morreu, as coisas vão mudar por aqui. E ele precisa entender isso agora. Ele voltou a me encarar. Os olhos dele tinham ódio. Ódio real. Aquela casa onde você vive de favor, é minha agora. A herança que o pai deixou, minha. O carro, meu. Tudo, é meu. E você? Ele deu um sorriso cruel, daqueles que te cortam por dentro. Você não merda nada, Rafael. Nunca mereceu. Você é um 0 à esquerda. Um desperdício de oxigênio. E se depender de mim, você tem uma semana para tirar sua bunda daquela casa e sumir da minha vida. Entendeu? Aquelas palavras ecoaram pela sala inteira. Você não merda nada. As pessoas congelaram. Algumas desviaram o olhar. Outras sussurraram entre si. Eu vi alguns balançando a cabeça, como se concordassem com ele. Meu primo Marcelo até deu uma risadinha baixa. Mereceu ouvir isso. Eu queria gritar. Queria socar aquele sorriso arrogante do rosto dele. Queria berrar que eu cuidei do nosso pai enquanto ele só aparecia para receber elogios. Mas não consegui. Minha voz não saiu. Meu corpo inteiro tremia. E lágrimas quentes, humilhantes, começaram a descer pelo meu rosto. Patético. Rodrigo murmurou, balançando a cabeça com nojo. Ele virou as costas e voltou pro grupinho dele, que o recebeu com tapinhas nas costas, como se ele tivesse feito algo heróico. Eu saí daquela funerária sem olhar para trás. Destruído. Humilhado. Quebrado. Senti que todo mundo ali concordava com ele. Que eu realmente era um nada. Um fracasso. Um erro. Peguei o ônibus para voltar para casa. Não tinha carro. Nunca tive. Sentei no banco de trás, encostei a cabeça na janela fria, e chorei o caminho inteiro. 45 minutos de choro silencioso enquanto a cidade passava embaçada do lado de fora. Quando cheguei em casa, a casa do meu pai, a minha casa, ela estava vazia. Silenciosa. Escura. Pela primeira vez em 68 anos, meu pai não estava mais lá. E pela primeira vez na vida,
Eu me senti completamente sozinho. Mas o que eu não sabia naquela noite é que em menos de 72 horas, tudo mudaria. Absolutamente tudo. Antes de continuar, eu preciso que você entenda quem era meu pai. Porque sem entender ele, você não vai entender o resto da história. E sem entender o resto da história, você não vai acreditar no que aconteceu depois. Antônio Mendes não era um homem de muitas palavras. Ele era sério, duro, prático, do tipo que nunca disse eu te amo abertamente, mas que demonstrava amor de outras formas. Pequenas formas que na época eu não entendia, mas que hoje fazem todo sentido. Quando eu tinha 15 anos, tentei entrar pro time de futebol da escola. Treinei por meses. Acordava às 5 da manhã para correr. Fazia abdominais antes de dormir. Sonhava em ser jogador profissional. No dia da seleção, eu dei tudo de mim. Mas não passei. O técnico disse que eu era mediano demais. Que não tinha talento suficiente. Voltei para casa destruído. Meu pai estava na garagem, mexendo no carro velho dele, um Chevette 86 bege que ele amava mais que qualquer coisa. Ele limpava aquele carro todo sábado. Era o ritual sagrado dele. Não passei, pai. Eu disse, segurando as lágrimas. Ele não parou de passar o pano no capô. Não me olhou. Apenas disse, futebol não é tudo, garoto. Tem coisas mais importantes na vida. Eu engoli o choro. Como o quê? Ele finalmente parou. Me olhou com aqueles olhos castanhos fundos. Caráter. Lealdade. Estar presente quando ninguém mais está. Isso ninguém tira de você num teste. Isso você constrói todos os dias. Na época, achei que era só frase de pai tentando me consolar. Hoje eu entendo que era a filosofia de vida dele inteira resumida numa frase. Quando fiz 22 anos, juntei todas as minhas economias. 15 mil reais que eu guardei durante 5 anos trabalhando em bicos, lavando carro, entregando pizza, fazendo frete. E usei esse dinheiro para abrir uma pequena oficina mecânica. Meu pai tinha me ensinado a mexer em carros desde criança. Era a única coisa que eu realmente sabia fazer bem. Ele me ajudou com o que podia. Emprestou ferramentas. Me deu conselhos. Nunca cobrou aluguel da garagem que eu usei como oficina. Durante 6 meses, funcionou bem. Eu tinha uns 10 clientes fixos. Não ganhava muito, mas dava para pagar as contas. Aí veio a crise econômica. 2015, desemprego explodiu. As pessoas pararam de consertar carro. Começaram a vender. A andar de ônibus. Meus clientes sumiram. As contas começaram a atrasar. Em 3 meses, eu estava devendo mais do que tinha. Faliu. Rodrigo adorou esfregar isso na minha cara em todo almoço de domingo. Lá vem mais um fracasso do Rafael. Quando você vai amadurecer, irmãozinho? Quando você vai parar de brincar de empreendedor e arrumar um emprego de verdade? Meu pai nunca disse nada. Ele apenas olhava pro prato dele, mastigava devagar, e mudava de assunto. Alguém quer mais arroz? Depois da falência, eu voltei a morar com meu pai. Tinha 24 anos. Me sentia um lixo completo. Um fracassado que voltou pro quarto de infância. Mas meu pai nunca me cobrou aluguel. Nunca me fez sentir um peso. Nunca me jogou na cara. Ele apenas disse, fica aqui o tempo que você precisar. Casa é casa. Família é família. E eu fiquei. Não porque eu era vagabundo, como Rodrigo adorava espalhar, mas porque meu pai estava ficando mais velho, mais devagar, mais cansado. E alguém precisava estar ali. Alguém precisava cuidar dele. Nos últimos 10 anos, fui eu. Eu quem cozinhava para ele. Eu quem lavava a roupa dele. Eu quem levava ele nas consultas médicas quando a pressão subia, quando o diabetes descompensava, quando o joelho doía. Eu quem ficava acordado nas madrugadas quando ele tinha dor no peito e medo de estar tendo um infarto. Eu quem segurava a mão dele quando ele chorava lembrando da minha mãe. Rodrigo. Rodrigo ligava uma vez por semana. E aí, pai, tudo bem? Ótimo. Qualquer coisa me liga. Beijo. E desligava. Mas quando aparecia no domingo pro almoço, nossa, aí ele era tratado como rei. Que filho maravilhoso, tão ocupado mas sempre arranja tempo pro pai. E eu? Eu era invisível.
Eu estava ali todo dia, mas ninguém via. Porque cuidar não dá ibope. Estar presente não gera elogios. Só gera cansaço. Mas 3 semanas antes de morrer, algo mudou. Era uma terça-feira à noite. Quase meia-noite. Eu estava deitado no meu quarto quando escutei meu pai me chamar. Rafael. Rafael, vem aqui, filho. Levantei correndo, achando que ele estava passando mal. Entrei no quarto dele. Ele estava sentado na beira da cama, vestido, com uma caixa de sapatos velha no colo. Uma caixa surrada, amarelada pelo tempo. Pai, o que foi? Tá sentindo alguma coisa? Dor no peito? Falta de ar? Não, não é isso. Senta aqui. Ele bateu na cama do lado dele. Sentei. Meu coração estava acelerado. Ele segurava aquela caixa como se fosse a coisa mais preciosa do universo. Rafael, eu preciso te falar uma coisa. Algo que eu guardei por muito tempo. Tempo demais. Que foi, pai? Tá me assustando. Ele respirou fundo. As mãos tremiam um pouco. Seu irmão, sua família. Ninguém sabe disso. Só eu. E sua mãe sabia, antes de partir. Mas agora você precisa saber. Saber o quê? Ele abriu a caixa devagar. Dentro tinha documentos. Muitos documentos. Papéis amarelados, envelopes lacrados, carimbos antigos, assinaturas em tinta desbotada. Quando sua mãe morreu, eu fiz uma promessa. Uma promessa pro seu avô. E durante 23 anos eu guardei essa promessa. Mas agora você precisa saber a verdade. Meu coração disparou. Que verdade, pai? Do que você tá falando? Ele tirou um envelope grosso de dentro da caixa. Estava lacrado com cera vermelha. Parecia coisa de filme antigo. Pesado. Importante. Isso aqui é seu, Rafael. Sempre foi seu. Desde o dia que seu avô João morreu. Mas ele deixou uma condição. Uma condição que eu prometi respeitar. Que condição? Você só pode abrir isso quando eu me for. Quando eu morrer. Ele me entregou o envelope. Promete que só vai abrir depois. Peguei o envelope com as 2 mãos. Estava tremendo. Pai, você não vai morrer tão cedo. Para de falar assim. Rafael, promete. Olhei nos olhos dele. Tinha lágrimas lá. Meu pai nunca chorava. Eu prometo. Ele segurou meu rosto com as 2 mãos. As mãos ásperas, calejadas de tanto trabalhar. Quando você abrir isso, você vai entender tudo. Vai entender porque eu nunca te cobrei nada. Porque nunca te julguei. Porque sempre te defendi, mesmo quando parecia que eu não ligava. Pai, você tá me assustando. O que tem nesse envelope? Seu futuro, filho. Seu verdadeiro futuro. Ele me abraçou forte. Senti o cheiro de sabonete e cigarro que ele fumava escondido. Me promete só mais uma coisa. O que for. Quando descobrir, não usa isso pra vingança. Usa pra ser melhor. Melhor que essa família. Melhor que eu fui. Usa pra honrar seu avô. Promete. Eu prometo, pai. Ele me soltou. Enxugou as lágrimas. Agora vai dormir. E guarda esse envelope num lugar seguro. 3 semanas depois, ele teve um infarto. De madrugada. Dormindo. Dizem que foi rápido. Sem dor. Mas eu não tava lá pra saber. Porque pela primeira vez em anos, eu tinha saído pra dormir na casa de um amigo. E quando voltei de manhã, encontrei ele na cama. Frio. Imóvel. Partido. E aquele envelope. Aquele envelope estava comigo no dia do velório. Dentro do bolso interno do meu paletó. Queimando. Pesando. Esperando. Voltei para casa depois daquela humilhação. Depois de ser destroçado pelo meu próprio irmão na frente de toda a família. A casa estava vazia. Escura. Silenciosa demais. Sentei no sofá velho da sala. Aquele sofá que meu pai comprou há 20 anos e nunca quis trocar. E chorei. Chorei como eu não chorava desde que minha mãe morreu. Chorei pela humilhação. Pelo meu pai. Por tudo que eu não fui. Por tudo que eu nunca seria. Rodrigo tinha razão. Eu não era nada. Não tinha nada. Não merecia nada.
Fiquei ali, no escuro, por horas. Até que lembrei. O envelope. Me levantei. Fui pro meu quarto. Peguei o envelope que eu tinha escondido embaixo do colchão. Olhei para ele. O lacre de cera vermelha ainda intacto. As mãos tremiam tanto que eu mal conseguia segurar. Respirei fundo. Pensei no meu pai. Quando eu me for, você vai entender tudo. Quebrei o lacre. Dentro tinha 3 coisas. Uma carta escrita à mão. Letra tremida do meu pai. Um documento oficial, com carimbos e assinaturas de cartório. E uma chave. Uma chave antiga, de bronze, com um brasão gravado que eu nunca tinha visto. Comecei pela carta. E as primeiras linhas. As primeiras linhas me fizeram chorar mais forte do que eu já estava chorando. Meu filho Rafael. Se você está lendo isso, significa que parti. Significa que não estou mais aí para te proteger. Mas também significa que chegou a hora de você descobrir quem realmente é. Continuei lendo. E a cada linha, meu mundo virava de cabeça para baixo. Seu avô materno, João Silva, era um homem que eu respeitava mais do que qualquer um. Ele começou com nada. Absolutamente nada. Era filho de trabalhador rural, estudou até a 4ª série, trabalhou na roça desde os 7 anos. Mas ele tinha algo que pouca gente tem: visão, determinação. Ele sabia que um dia seria grande. Aos 25 anos, seu avô comprou uma pequena fazenda de café no interior de São Paulo. Usou todo o dinheiro que juntou em 10 anos de trabalho. As pessoas riram dele. Disseram que ia falir em 6 meses. Ele provou que estavam errados. Em 10 anos, comprou mais 3 fazendas. Em 20 anos, tinha 15. Investiu em terra quando ninguém queria terra. Investiu em gado quando gado não valia nada. E em 30 anos, construiu um império. Parei de ler. Respirei fundo. Voltei. Quando sua mãe morreu, você tinha 12 anos. Você era a luz dos olhos do seu avô. Ele te amava de um jeito que ele nunca demonstrou com ninguém. Você lembra que ele te chamava de meu pequeno herdeiro? Você achava que era só carinho. Mas não era. 6 meses depois da sua mãe partir, seu avô me chamou para uma conversa. Foi a conversa mais importante da minha vida. Ele me disse: Antônio, eu tenho 2 netos, Rodrigo e Rafael. Mas só um deles tem o coração da minha filha. Só um deles tem humildade, bondade, caráter. E esse é o Rafael. Minha visão ficou embaçada. Tive que parar de ler para enxugar os olhos. Ele me disse que ia refazer o testamento, que ia deixar tudo, absolutamente tudo, pro Rafael. Não para mim. Não pro Rodrigo. Não para ninguém da família. Só para você. Meu coração parou. Mas ele colocou uma condição. Você só poderia acessar a herança depois que eu morresse. Ele queria que você tivesse tempo. Tempo de crescer. De amadurecer. De entender o valor das coisas. De não ser corrompido pelo dinheiro fácil. Ele queria que você se tornasse homem antes de se tornar rico. Eu prometi a ele que guardaria esse segredo. Que te criaria com humildade. Que te ensinaria a ter caráter antes de ter fortuna. E foi isso que tentei fazer, filho. Foi difícil. Ver você sendo humilhado pelo seu irmão. Pela família. Ver você sendo tratado como fracassado. E não poder te defender da forma que eu queria. Mas eu sabia, eu sempre soube, que quando esse dia chegasse, você estaria pronto. O documento que está junto desta carta te dá acesso a tudo. Fazendas. Imóveis. Empresas. Contas bancárias. O advogado do seu avô, Dr. Henrique Almeida, está esperando seu contato há 23 anos. Ele tem todos os detalhes. E a chave? A chave é de um lugar especial. Um lugar que seu avô preparou só para você. Um lugar que ele sabia que você ia precisar quando esse momento chegasse. Use essa herança com sabedoria, meu filho. Não para se vingar. Não para provar nada para ninguém. Mas para mostrar o homem que você realmente é. O homem que seu avô viu em você desde que você tinha 5 anos. Eu sempre acreditei em você, Rafael. Sempre. Mesmo quando você não acreditava em si mesmo. Mesmo quando o mundo inteiro te chamava de fracassado. Eu sabia quem você era.
E agora, chegou a hora do mundo descobrir também. Com todo o amor que um pai pode sentir por um filho. Antônio Mendes. Terminei de ler e desabei. Caí de joelhos no chão do quarto e chorei. Chorei alto. Chorei sem vergonha. Porque meu pai sempre soube. Sempre acreditou. E nunca me disse por que não podia. Peguei o documento. Era um testamento oficial. Registrado em cartório. Datado de dezembro de 2003. 6 meses depois da morte da minha mãe. Li o documento inteiro. E não acreditei no que estava lendo. Eu, João Silva, brasileiro, viúvo, portador do CPF, deixo a totalidade dos meus bens, direitos e patrimônio para meu neto Rafael Mendes Silva. Tinha uma lista anexa. Uma lista de tudo que meu avô tinha deixado para mim. Fazenda Santa Rita. 850 hectares. Café e gado. Fazenda Boa Vista. 620 hectares. Soja. Fazenda São José. 1.200 hectares. Eucalipto. 12 imóveis comerciais em São Paulo capital. 28 apartamentos residenciais em 4 cidades. Participação em 5 empresas do agronegócio. E no final do documento, uma linha que me fez parar de respirar. Valor total estimado do patrimônio em dezembro de 2003. 47 milhões de reais. 47 milhões. Em 2003. 23 anos atrás. Peguei meu celular. Mãos tremendo. Procurei no Google. Quanto vale 47 milhões em 2003 corrigido para 2026? A resposta apareceu na tela. Aproximadamente 340 milhões de reais. 340 milhões. Larguei o celular. Olhei pro teto. E comecei a rir. Um riso nervoso, histérico, inacreditável. Eu era rico. Podre de rico. E ninguém sabia. Peguei o cartão que estava junto com o documento. Doutor Henrique Almeida. Advogado. Tinha um telefone celular. Olhei pro relógio. 11 da noite. Mas eu não conseguia esperar. Não conseguia. Liguei. 3 toques. Alô. Voz de homem mais velho. Calma. Educada. Alô. Meu nome é Rafael. Rafael Mendes. Eu sou filho de Antônio Mendes e neto de João Silva. Silêncio do outro lado. Um silêncio longo. Depois escutei a voz tremer. Rafael Mendes. Meu Deus! Meu Deus do céu! Estamos esperando sua ligação há 23 anos. Eu acabei de ler a carta do meu pai. Acabei de descobrir sobre tudo. Seu pai faleceu? A voz ficou mais séria. Ontem. Infarto. Meus pêsames. Antônio era um homem de palavra. Um homem de honra. Ele cumpriu a promessa que fez pro seu avô. Doutor Henrique, isso é real? Tudo que tá escrito aqui? Absolutamente real. Registrado. Autenticado. Legal. Eu sou o inventariante da herança do seu avô há 23 anos. E durante 23 anos, administrei esse patrimônio esperando você completar as condições do testamento. Eu realmente tenho 340 milhões? Ele riu baixinho. Rafael, o patrimônio foi muito bem administrado. Entre investimentos, aluguéis, venda de algumas propriedades e aquisição de outras. O valor atual é de aproximadamente 340 milhões. Sim, pode ser um pouco mais. Preciso fazer um levantamento atualizado. Minha cabeça girou. Eu não sei o que dizer. Você não precisa dizer nada agora. Mas precisa vir ao escritório. Amanhã, se possível. Temos muitos documentos para assinar. Muitas transferências para fazer. E ele fez uma pausa. E tem a chave. Você recebeu a chave? Olhei para a chave de bronze na minha mão. Recebi. O que é? É a chave da garagem particular que seu avô mantinha. Ele era colecionador de carros clássicos. Deixou 15 carros para você. Alguns valem. Alguns valem milhões sozinhos. Fechei os olhos. Isso não podia ser real. Rafael, você pode vir amanhã às 9 da manhã? Rua Augusta 1450, 10º andar. Posso. Eu vou.
Com certeza. Ótimo. Traga a carta, o documento e a chave. E Rafael? Sim. Bem-vindo à sua nova vida. Desliguei. Fiquei ali parado, no meio do quarto, segurando aquela chave. Olhei pro espelho. O mesmo Rafael de sempre. Magro. Barba por fazer. Olheiras. Roupas velhas. Mas por dentro algo havia mudado. Rodrigo tinha dito: "Você não merda nada." Eu sussurrei para mim mesmo no espelho: "A gente já vai ver isso." Não dormi naquela noite. Nem conseguia. Fiquei olhando pro teto, processando, planejando, sentindo. Às 6 da manhã, tomei banho. Vesti minha melhor roupa, que não era grande coisa. Uma calça social meio desbotada e uma camisa branca que eu guardava para entrevistas de emprego que nunca davam em nada. Peguei 2 ônibus até a Rua Augusta. Cheguei às 8h40. 20 minutos adiantado. O prédio era imponente. Vidro espelhado. Porteiro de terno. Me senti um mendigo entrando numa joalheria. "Bom dia. Tenho reunião com o Dr. Henrique Almeida." Disse pro segurança na recepção. Ele me olhou de cima a baixo. Com desprezo. "Nome?" "Rafael Mendes." Ele checou o computador. A expressão mudou. "Ah, pode subir. 10º andar." No elevador, olhei pro meu reflexo no espelho. "Você aguenta mais um pouco. Só mais um pouco." O escritório era elegante. Moderno. Chão de mármore. Quadros caros. Secretária linda que me ofereceu café. "O Dr. Henrique já vai te receber. Pode sentar." Nem sentei. Estava nervoso demais. 2 minutos depois, a porta se abriu. Saiu um senhor de uns 70 anos. Cabelos completamente brancos. Óculos de grau. Terno azul marinho perfeitamente cortado. Ele me olhou e sorriu. Um sorriso enorme, caloroso, genuíno. "Rafael." Ele veio até mim e me abraçou. Um abraço apertado. "Você é a cara do João. Igualzinho." Meu Deus, é como se ele tivesse voltado. Me soltou. Estava com os olhos marejados. "Entra, por favor. Temos muito a conversar." O escritório dele era maior que a sala da minha casa inteira. Tinha uma mesa de madeira nobre, estante de livros do chão ao teto, e uma vista incrível da Avenida Paulista. "Senta aqui." Ele indicou uma poltrona de couro. "Café. Água." "Água, por favor." Ele me serviu um copo. Sentou na poltrona ao lado da minha. Não atrás da mesa. Ao lado. Como um amigo. "Rafael, primeiro deixa eu te dizer. Seu avô foi um dos homens mais incríveis que conheci. Fui advogado dele por 40 anos. Mas mais do que isso, era meu amigo. Quando ele morreu, em 2003, foi um dos dias mais tristes da minha vida. Eu também senti muito. Lembro dele me levando para pescar. Ele adorava pescar com você. Falava disso toda vez que nos reuníamos." Henrique pegou uma pasta grossa numa mesinha de canto. "Bom, vamos ao que interessa. Você trouxe os documentos?" Entreguei a carta, o testamento e a chave. Ele leu tudo com atenção. Assentiu. "Perfeito. Tudo autêntico. Agora." Ele abriu a pasta. "Isso aqui é o inventário completo atualizado do patrimônio do seu avô. Ou melhor, do seu patrimônio." Deslizou uns papéis para mim. Tinha tabelas. Números. Muitos números. Como te disse ontem, o patrimônio inicial era de 47 milhões. Durante esses 23 anos, investi conforme as instruções que seu avô deixou. Comprei mais terras quando o preço estava baixo. Vendi algumas propriedades urbanas quando valorizaram. Investi em ações de empresas sólidas. Mantive as fazendas produtivas, gerando renda constante. Ele apontou para um número destacado na última página. O patrimônio atual, atualizado até ontem, é de 342 milhões, 780 mil reais. 342 milhões. Eu não conseguia processar aquele número. "Rafael, você tá me ouvindo?" Sim. Desculpa. É que, é muito. Eu sei.
Entendo. Mas vamos com calma. Ele pegou outra folha. Aqui tá a relação de ativos. 3 fazendas produtivas. A Santa Rita, com 850 hectares, produz café e tem gado de corte. Gera lucro anual de aproximadamente 8 milhões. A Boa Vista produz soja, 4 milhões de lucro por ano. E a São José tem plantação de eucalipto e fornece madeira para a indústria de papel, 6 milhões anuais. Isso dá 18 milhões por ano só das fazendas? Exato. Depois tem os imóveis. 12 comerciais alugados para empresas de médio e grande porte. 28 residenciais, também todos alugados. O rendimento mensal total de aluguéis gira em torno de R$ 850 mil. 850 mil por mês. Só de aluguel. Tem também participação em 5 empresas do agronegócio. Você é acionista minoritário, mas com dividendos anuais de cerca de 5 milhões. E por fim, investimentos financeiros. Ações, fundos imobiliários, títulos públicos. Tudo de baixo risco conforme seu avô instruiu. Isso te dá mais uns 3 milhões ao ano. Ele fechou a pasta. Resumindo, você tem um patrimônio de 342 milhões que gera, sem você fazer absolutamente nada, cerca de 26 a 28 milhões de reais por ano. Isso dá mais ou menos 2 milhões e 300 mil por mês. 2 milhões e 300 mil por mês. Sem fazer nada. Eu vou desmaiar. Falei sério. Henrique riu. Calma. Respira. Eu sei que é chocante. Mas é real. E é seu. Quando? Quando eu posso acessar isso? Tecnicamente. Hoje mesmo. Mas vamos fazer o seguinte. Nos próximos 3 dias, vou providenciar toda a transferência legal. Vou registrar você como único herdeiro e proprietário. Vou abrir contas bancárias no seu nome. Vou transferir as ações. E na sexta-feira, você vai ter acesso total a tudo. 3 dias. 3 dias. Mas enquanto isso... Ele se levantou e foi até um cofre embutido na parede. Digitou um código. Abriu. Tirou um envelope. Seu avô deixou isso aqui guardado comigo. Disse que quando você viesse buscar a herança, eu deveria te dar isso primeiro. Peguei o envelope. Tinha meu nome escrito à mão. Letra do meu avô. Abri. Dentro tinha uma foto nossa. Eu com uns 8 anos, ele me segurando no colo, os dois rindo. E tinha uma carta curta. Meu pequeno herdeiro. Se está lendo isso, cresceu. Virou homem. E chegou a hora de assumir o que é seu. Não tenho dúvida que você vai honrar nosso sobrenome. Não com arrogância, mas com humildade. Com bondade. Do jeito que eu te ensinei. Do jeito que sua mãe te ensinou. Use esse dinheiro para fazer o bem. Para ajudar quem precisa. Para construir. Não destruir. E lembra sempre, dinheiro não muda quem você é. Só revela. Eu te amo, meu neto. Para sempre. Vô João. Dobrei a carta. Guardei no bolso junto com a foto. Obrigado, Dr. Henrique. E tem mais uma coisa. A chave. O que ela abre? Um galpão particular na Zona Sul. Seu avô alugou esse espaço em 1998 e manteve até falecer. Eu paguei o aluguel por ele durante esses 23 anos. Lá dentro tem a coleção de carros dele. 15 veículos. Alguns raros. Alguns valiosíssimos. Podemos ir lá agora? Ele sorriu. Já tá tudo preparado. Meu motorista nos leva. Vamos. 20 minutos depois, estávamos na frente de um galpão discreto. Paredes cinzas. Portão de ferro. Nada chamativo. Dr. Henrique me entregou a chave. Vai. Abre. É seu. Coloquei a chave na fechadura. Girei. Escutei o clique. Empurrei o portão que abriu com um rangido pesado. E quando olhei para dentro, parei de respirar. O galpão era enorme, iluminado por luzes suaves no teto. E ali, organizados como obras de arte no museu, estavam os carros. Um Ferrari F40 vermelho reluzente. Um Porsche 911 Turbo anos 80 impecável. Um Mercedes-Benz 300 SL Gullwing com as portas borboleta.
Um Chevrolet Corvette C2 Stingray azul. Um Ford Mustang Shelby GT 500 original. Mas no centro de todos, sob um holofote direto, polida como ouro líquido, imponente, agressiva, perfeita. Uma Lamborghini Aventador SVJ. Amarela. Brilhando como se tivesse saído da concessionária ontem. Caminhei até ela como se estivesse num transe. Passei a mão devagar pelo capô. A lataria estava fria, lisa, perfeita. Tinha um bilhete em cima do vidro. Tirei. Reconheci a letra. Para meu neto Rafael. O guerreiro silencioso. Aquele que todos subestimaram. Chegou sua hora de rugir. Com amor, vô João. Minha visão embaçou. Lágrimas caíram no chão. Doutor Henrique se aproximou. Ele comprou essa Lamborghini em 2002. 6 meses antes de morrer. Pagou em dinheiro vivo. Na época custou R$ 1.200.000. Hoje vale mais de 4 milhões. Mas para ele, não era sobre dinheiro. Era sobre símbolo. Símbolo de quê? De que você nunca foi o fracassado que te fizeram acreditar. Que você sempre foi um leão. Só precisava de tempo para descobrir o rugido. Abri a porta do carro. O interior era em couro preto e costuras amarelas. Chave na ignição. Me sentei no banco do motorista. Cabia perfeitamente. Como se tivesse sido feito para mim. Pode ligar. Doutor Henrique disse. Girei a chave. O motor V12 despertou com um rugido que fez o chão tremer. Um som grave, potente, selvagem. As paredes do galpão ecoaram. Senti a vibração no peito. Jesus Cristo! Sussurrei. Todos os carros aqui estão documentados. Registrados no seu nome. Podem circular livremente. Esse Lamborghini tem 12.000 quilômetros rodados. Seu avô dirigiu algumas vezes. Depois guardou esperando você. Desliguei o motor. Saí do carro. Olhei para ele. Doutor Henrique, eu tenho uma pergunta. Pode fazer. O enterro do meu pai é amanhã, 10 da manhã. Sim. Meus pêsames novamente. Eu posso levar esse carro? Ele sorriu. Um sorriso que dizia que ele já esperava essa pergunta. Não só pode como deve. Seu avô ia querer. E seu pai ia adorar. Olhei pro Lamborghini. Depois olhei para mim no reflexo do vidro. Amanhã, as coisas vão mudar. Voltei para casa naquele dia com a cabeça explodindo. Doutor Henrique me emprestou dinheiro. R$ 10.000 em espécie. Para você não passar aperto até sexta quando tudo tiver liberado. R$ 10.000. Eu nunca tinha tido isso na conta. Nunca. Cheguei em casa. A casa ainda estava do jeito que deixei. Vazia. Silenciosa. Mas agora ela não parecia mais uma prisão. Parecia um ponto de partida. Sentei na cama. Peguei meu celular. Pensei em ligar pro Rodrigo. Pensei em mandar mensagem. Pensei em esfregar na cara dele. Mas não fiz. Ainda não. Abri o Instagram. Dei scroll. Vi as fotos perfeitas do Rodrigo. A família perfeita. A casa perfeita. O carro perfeito. A vida perfeita. E ri. Porque amanhã ele ia descobrir que perfeito é relativo. Dormi aquela noite. Dormi bem pela primeira vez em semanas. Sonhei com meu avô. Com meu pai. Com minha mãe. Sonhei que estava dirigindo com os 3 no Lamborghini. Rindo. Felizes. Acordei às 6 da manhã. O enterro era às 10. Tomei um banho longo. Me barbei. Passei perfume. Vesti meu terno. O mesmo de sempre, mas dessa vez parecia diferente. Parecia que cabia melhor. Peguei as chaves do Lamborghini que Dr. Henrique me deu ontem. Saí de casa às 7. Peguei um Uber até o galpão. O motorista não parou de fazer perguntas. Você trabalha com carro? É mecânico? Só sorri. Algo assim. Cheguei no galpão. Abri o portão. Lá estava ele. Amarelo. Reluzente. Esperando. Entrei. Liguei. O motor rugiu como uma fera acordando. Abri o portão completamente. Sol forte batendo na lataria. O carro brilhou ainda mais.
Saí devagar. As pessoas na rua pararam para olhar. Algumas tiraram foto. Algumas gravaram vídeo. Acenaram. Buzinaram. Eu dirigia devagar, sentindo cada momento, cada olhar, cada segundo. O cemitério ficava a 20 minutos dali. Cheguei às 9h40. 20 minutos antes. Propositalmente. Estacionei bem na frente do portão principal, onde todo mundo que chegasse teria que passar, onde todo mundo veria. Saí do carro. Fechei a porta. O som seco, preciso, luxuoso. Ajeitei o terno. Encostei no capô. Cruzei os braços. E esperei. 9h45. Começaram a chegar. Primeiro vieram os tios distantes. Tio Mário e tia Vera. Eles pararam a uns 10 metros. Olharam pro carro. Olharam pra mim. Confusão total nos rostos. Rafael. Tia Vera perguntou, incerta. Oi, tia. Bom dia. Eles ficaram parados. Sem saber o que falar. Entraram no cemitério em silêncio. Depois vieram os primos. Marcelo e Fernando. Os mesmos que riram de mim 2 dias atrás. Eles chegaram juntos. Viram o Lamborghini. Pararam. Depois me viram. Que porra é essa? Marcelo sussurrou. Fernando ficou mudo. Bom dia, primos. Tudo bem? Falei com um sorriso calmo. Eles não responderam. Apenas desviaram o olhar e entraram. Outras pessoas foram chegando. Amigos do meu pai. Conhecidos. Todos olhavam. Todos sussurravam. Ninguém entendia. Então, às 9h55, ele chegou. Rodrigo. No BMW preto dele. Série 5. Carro de executivo. Carro que ele adorava ostentar. Ele estacionou a uns 20 metros de mim. Desligou o motor. Saiu. Viu o Lamborghini. Depois me viu encostado nele. O rosto dele passou por várias emoções em 3 segundos. Confusão. Raiva. Descrença. Medo. Ele caminhou até mim. Devagar. Como se estivesse processando. Que caralho você tá fazendo, Rafael? A voz saiu tremida. Vim pro enterro do nosso pai. Respondi calmo. Você também, imagino. Ele olhou pro carro de novo. Depois pra mim. Esse carro, de quem é? Meu. Silêncio. Depois ele riu. Mas era uma risada nervosa. Falsa. Seu. Você tá de sacanagem. Alugou isso. Pegou emprestado de algum otário. Pra quê? Pra me impressionar? Não preciso impressionar ninguém, Rodrigo. Ele deu um passo mais perto. Você não tem dinheiro nem pra pagar aluguel e vai ter pra 342 milhões, Rodrigo. Ele parou. Congelou. É quanto eu tenho. 342 milhões de reais. Herança do vô João. Que ele deixou inteirinha pra mim. Só pra mim. Você não sabia disso, né? A família toda estava se aglomerando agora. Pararam de entrar no cemitério. Ficaram ali. Olhando. Ouvindo. Você tá mentindo. Você tá inventando isso pra... Tirei um documento dobrado do bolso interno do terno. O documento oficial. Estendi pra ele. Pode ler. Testamento do vô. Autenticado em cartório em 2003. Tá tudo ali. 3 fazendas. 50 imóveis. Participação em empresas. Investimentos. E essa? Bati no capô do Lamborghini. Essa é só um dos 15 carros da coleção que ele me deixou. Rodrigo pegou o documento com as mãos tremendo. Abriu. Começou a ler. A cor foi sumindo do rosto dele. Os lábios ficaram brancos. Ele leu uma vez. 2. Isso. Isso não pode ser real. É real. Tá registrado. Legal. Oficial. Nosso avô não confiava em você, Rodrigo. Ele sabia exatamente quem você era. Arrogante. Egoísta. Cruel. Ele me deixou tudo porque sabia que eu ia honrar a família. Não destruir. A tia Beatriz se aproximou. Rafael, isso é verdade? Olhei para ela. É, tia. Tudo verdade. E tem mais.
Lembra daquela casa que vocês queriam que eu saísse? Que o Rodrigo ia vender? Lembro. Eu comprei ela. Ontem. Do espólio do papai. Com dinheiro vivo. A casa é minha. O Rodrigo não vai ver um centavo dela. Rodrigo me olhou. Havia lágrimas nos olhos dele. Lágrimas de raiva. De choque. De vergonha. Você sabia disso tudo. E não disse nada. Deixou eu te humilhar. Deixou eu. Dei um passo na direção dele. Olho no olho. Você me chamou de parasita. De fracassado. Disse que eu não merda nada. Na frente de todo mundo. No velório do nosso pai. A voz dele saiu engasgada. Rafael, eu podia te processar agora. Por difamação. Por humilhação pública. Podia te destruir financeiramente. Fazer você perder tudo. Fazer você rastejar. Ele ficou em silêncio. Esperando. Mas sabe o que eu vou fazer? O quê? Nada. Não vou fazer nada. Porque você já tem que viver sendo você. E isso, irmão, isso já é castigo suficiente. Dei as costas. Caminhei em direção ao portão do cemitério. Rafael, espera. Ele gritou. Não virei. Não parei. Só levantei a mão e acenei sem olhar para trás. Ouvi ele desabar. Ouvi o choro. Mas não voltei. O enterro foi tranquilo. Cerimônia rápida. Palavras bonitas sobre meu pai. Sobre como ele foi um bom homem. Um pai dedicado. Ninguém mencionou Rodrigo no discurso. Só eu. Quando chegou minha vez de falar, subi na pequena tribuna. Olhei pro caixão do meu pai. Respirei fundo. Meu pai era um homem de poucas palavras, mas de muita ação. Ele me ensinou que caráter não se demonstra com discursos. Se demonstra com presença. Com lealdade. Com estar ali quando ninguém mais está. E eu tentei. Tentei ser esse homem para ele. Parei. Respirei. Ele guardou um segredo por 23 anos. Um segredo que mudou minha vida essa semana. Mas mais do que isso. Um segredo que me mostrou que ele sempre acreditou em mim. Mesmo quando eu não acreditava em mim mesmo. Olhei para a família. Rodrigo estava num canto, cabeça baixa. Meu pai me ensinou que riqueza não tá no que você tem. Tá em quem você é. E hoje eu entendo isso perfeitamente. Desci. Caminhei até o caixão. Coloquei a mão sobre ele uma última vez. Promessa cumprida. Pai. Vou honrar isso. Juro. Depois do enterro, não fiquei. Não fui na recepção. Não conversei com ninguém. Voltei pro Lamborghini. Entrei. Liguei. E fui embora. No caminho de volta, parei num sinal vermelho. Um menino de uns 10 anos vendendo bala se aproximou. Quer bala, senhor? Abaixei o vidro. Quanto é a caixa? 15 reais, senhor. Peguei uma nota de 100. Fica com o troco. E não precisa me dar a bala. Vai estudar. Ele ficou olhando para a nota. Depois para mim. Sério? Sério. Confia em mim. Educação vale mais que qualquer Lamborghini. Os olhos dele encheram d'água. Obrigado, senhor. Muito obrigado. Sinal abriu. Acelerei. E naquele momento entendi que meu avô tinha razão. Dinheiro não muda quem você é. Só revela. Passaram-se 6 meses desde aquele dia. Desde o dia que minha vida virou de cabeça para baixo. Hoje, acordei numa casa diferente. Não a casa do meu pai, mas uma que comprei 3 meses atrás. Nada muito extravagante. 3 quartos, jardim pequeno, num bairro tranquilo. Poderia ter comprado uma mansão. Uma cobertura. Um condomínio de luxo. Mas não quis. Porque luxo para mim não é sobre tamanho. É sobre paz. Usei parte da herança para construir algo que eu sempre sonhei. Um instituto profissionalizante. Cursos técnicos gratuitos para jovens de baixa renda. Mecânica. Programação. Gastronomia. Dei o nome de Instituto João e Antônio Silva. Em homenagem ao meu avô e ao meu pai. Já temos 200 alunos. 15 professores. 3 unidades. Reformei a casa do meu pai. Transformei num espaço comunitário.
Todo domingo tem almoço aberto. Qualquer um pode vir. Sem distinção. Sem julgamento. Servimos cerca de 300 pessoas todo fim de semana. E Rodrigo? Rodrigo perdeu metade dos clientes do escritório quando a história vazou. Algumas pessoas têm problema em ser representadas por um advogado que humilha o irmão num velório. Ele tentou entrar em contato comigo umas 5 vezes. Mensagens. Ligações. Nunca respondi. Não por raiva, mas porque algumas pontes, quando queimadas completamente, não valem a pena reconstruir. Ele me mandou uma última mensagem há 3 meses. Dizia: Rafael, me desculpa. Por tudo. Você sempre foi melhor que eu. Eu só tinha inveja. Não respondi. Mas salvei a mensagem. A Lamborghini. Dirijo ela uma vez por mês. Sempre num domingo. Saio de manhã cedo, pego a estrada, dirijo até o interior onde ficam as fazendas que herdei. Paro num mirante. Desligo o motor. E fico ali. Só pensando. Pensando no meu avô que construiu tudo aquilo do zero. No meu pai que guardou o segredo por 23 anos. Na minha mãe que morreu cedo demais para ver quem eu me tornei. E em mim. No menino invisível que virou homem sem precisar gritar. Hoje, quando olho no espelho, não vejo mais o fracassado. Não vejo o invisível. Não vejo que não merda nada. Vejo o neto de João Silva. O filho de Antônio Mendes. O herdeiro que honrou a família não com arrogância, mas com caráter. E vejo um homem que aprendeu a lição mais importante da vida. O maior rugido não vem de um motor V12. Vem de um coração que se recusa a ser quebrado. Vem da dignidade que você mantém mesmo quando o mundo inteiro diz que você não tem valor. Porque no final a vida não é sobre o que você tem. É sobre quem você é. E sobre como você trata as pessoas quando tem o poder de destruí-las. E escolhe não fazer. Se você chegou até aqui, obrigado por me ouvir. Por me acompanhar nessa jornada. Essa história me lembra todos os dias que as maiores bênçãos da vida às vezes vêm embrulhadas em dor, em humilhação, em silêncio. Mas elas vêm. Se você está passando por um momento difícil agora, se estão te humilhando, te chamando de fracassado, te fazendo se sentir invisível, aguenta firme. Só mais um pouco. Sua Lamborghini está chegando. Pode não ser literal. Pode ser uma oportunidade, uma virada, uma revelação. Mas ela vem. Confia no processo. Honra quem te ama. E nunca, nunca deixa ninguém definir seu valor. Porque você vale mais do que qualquer carro. Mais do que qualquer herança. Mais do que qualquer número numa conta bancária. Você vale pelo tamanho do seu coração. Pela força do seu caráter. Pela sua capacidade de se levantar depois de ser derrubado. E isso ninguém pode tirar de você. Até a próxima história. E lembra sempre, o silêncio do guerreiro sempre vem antes do rugido. Sempre.